Boa noite a todos. Estamos seguindo com a nossa série de webinar do capítulo Isaac São Paulo. Hoje estamos realizando esse webinar em parceria com a Escuna, tendo como palestrante o Ricardo e o Paulo. Ricardo, boa noite. Paulo, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. O palco é todo de vocês aí. Ronaldo, muito obrigado. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui nesse webinar do capítulo Isaac São Paulo. Meu nome é Ricardo Dastes, sou CTO da Escuna, uma empresa que trabalha há 38 anos com tecnologia, mais de 20, 25 na área de segurança cibernética. Sou associado do Isaac, do capítulo São Paulo, inclusive, sou CISM, enfim, a gente tem uma relação muito boa, então faz mais sentido ainda e fico mais feliz e honrado de estar hoje aqui. Paulo, por favor, se apresente, meu querido, na sequência eu volto aqui. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Ronaldo, através do Isaac, Dastes, através da Escuna. Então, sou Paulo Barbosa, tenho uma carreira, já passei por uma carreira de aproximadamente uns 30 anos em cibersegurança e prevenção à fraude, e sou um parceiro da Escuna, então, nesses temas, né, nas linhas de prevenção à fraude, e agora uma integração maior disso com cibersegurança, trazendo esse conceito de Fusion que a gente vai estar abordando hoje aqui. Maravilha! Bom, pessoal, o assunto hoje tem esse título provocativo dos silos à integração, prevenção à fraude, cyber, riscos e a tal da resiliência digital, né? Então, o que o Paulo e eu trouxemos aqui para vocês? Em primeiro lugar, complementando a minha apresentação e fazendo uma audiodescrição, sou um homem de meia idade, pele branca, tenho cavanhaque, já um tanto grisalho aqui, meus cabelos, a câmera me ajuda, me facilita um pouco, ela é generosa comigo. Estou usando óculos, atrás de mim tem um fundo, uma parede azul, estou com uma camisa rosa clara, que na câmera talvez pareça mais branca. O que trouxemos aqui no material e na apresentação? Primeiro, essa linha, que é um entendimento nosso, e é como hoje a Escuna enxerga esse mercado de monitoração ao longo dos anos, que a gente poderia, no primeiro momento, chamar de SOC, pelo menos por enquanto, que lá atrás, bastante tempo mesmo, uns bons 20 anos, ainda havia uma confusão, quem está no mercado há mais tempo, né? Mas será que eu posso executar o meu SOC através do NOC e juntar essa operação toda? A gente viu muitos problemas nisso. Acho que o mercado ele já evoluiu e evoluiu há bastante tempo, né? Acho que todo mundo sabe que, né, o NOC é para monitoração, disponibilidade, N de network, né? E S de security, uma coisa, outra coisa, e são tempos passados, águas passadas. A gente passou por um momento também onde o mercado ele buscava ainda SOCs mais voltados a apenas, entre aspas, compliance. Então, aqui na Escuna mesmo, há anos atrás, havia muitos projetos de aquisição e implantação de tecnologias de CIEM, depois SOAR. Isso acontece, mas hoje acontece acoplado com operação. Honestamente, tenho visto 0 casos nos últimos anos de alguém adquirindo apenas a plataforma e não o serviço, não a operação, não a monitoração 24/7. E no nosso entendimento hoje, o mercado ele se encontra muito entre aquele nível intermediário, ali, nível 3, Threat Intelligence, que entrou para dentro, né, há um tempo atrás, começou como Brand Protection, etc. Acho que hoje é indissociável essa disciplina. Não há como fazer SOC sem ter inteligência de ameaças acoplada, monitoração de Deep Dark Web, vazamento de credenciais, domínios lookalike, né, em tudo que diz respeito. Assim como a gente vê muito aquele nível 4 de SOCs integrados, daí verdadeiramente voltados para monitoração, detecção, resposta.
se diferenciando bastante de serviços de MSS, de apenas serviços gerenciados. Mas, enfim, até aqui, eu imagino que vocês que estão acompanhando, todos já conhecem, já sabem, provavelmente são bastante letrados no assunto. E o ponto de hoje é exatamente o tal do Fusion Center, e o que isso vem a acrescentar, e afinal de contas, é apenas mais um nome bacana, um nome bonito, um nome novo, ou tem algo verdadeiramente diferente nisto? Bom, a inspiração, talvez uma das grandes inspirações, vem de um artigo, esse artigo aqui do Gartner, com o provocativo nome de Why Fusion Teams Matter, qual a importância disso, afinal de contas, onde existem nesses 3 círculos, uma das visões, a de cyber, tecnologia e equipes, que, de uma forma simplificada, seria o SOC, como nós o conhecemos hoje. Do lado mais direito, abaixo, a parte de proteção de marca, que evoluiu para Threat Intelligence, que, como eu disse, acabou sendo acoplado e hoje eu acho que já é indesassociável de operações de SOC. E do lado esquerdo, mais abaixo, essa parte de fraude consumer, que, na maioria das empresas, ainda vemos de forma desacoplada, até porque vem de origens diferentes, vem de naturezas diferentes. Eu trabalhei durante muitos anos numa grande varejista. Quando eu entrei lá, a área de fraude ela tinha muita relação com o cartão, com o plástico, não tinha uma relação direta com segurança cibernética, com o SOC, e isso tudo começou a mudar quando ali por volta de 2017, 2018, 2019, transformação digital, depois veio a pandemia, e a partir daí tudo começou a acontecer no mundo de forma não presencial, de forma online, de forma digital, e principalmente as empresas que são as pure digitals e os B2Cs, então, não apenas varejos, mas bancos de varejo, quem tem negócios online, hoje tem essas experiências e oferecem soluções, oferecem produtos, serviços para os seus clientes em canais digitais que estão sujeitos a ataques cibernéticos e estão sujeitos a fraudes através dos mesmos canais. Inclusive, tem uma expressão que eu já ouvi algumas vezes, eu gosto dela, assim como existe o Omnichannel, que é algo que ficou bastante popular alguns anos atrás, existe também a omnifraude, o omniataque, que tira proveito exatamente dessas várias facetas. Bom, a provocação aqui é exatamente como que a gente acopla e tira proveito desses 3 universos ali no centro, que é essa fusão de prioridades, ferramentas e alinhamentos entre equipes. Alguns números que nós buscamos, nós estamos falando de algo em torno de 5 bilhões de reais de perdas em fraudes no Pix, numa visão ano. Algo na casa de 5 milhões de golpes digitais no Brasil, com aumento de um ano para o outro de 45%. 24%, a gente está falando de quase 1/4 da população brasileira, 40 milhões de brasileiros afetados e vítimas de golpes de todos os tipos, de todas as naturezas. A quantidade, hoje, a ordem de grandeza de ataques por minuto supera a casa dos 1.000, 1.300, 1.400. Então, nesses 10 minutos em que estamos aqui nesse webinar, já foram mais de 10.000 ataques, 10.000 golpes acontecendo no Brasil enquanto estamos falando. Então, esse cenário, ele, como sabemos, ele é agressivo, ele é crescente. Houve também, principalmente no ano passado, uma mudança muito grande de cenário, especialmente no setor financeiro. E essa mudança de cenário ela tem dia, mês e ano. 30 de junho de 2025, aconteceu aquele gravíssimo incidente da CIM Software. Todo mundo deve ter acompanhado, todos vocês devem lembrar do episódio, com uma perda, um desvio de uma ordem de grandeza que
Algumas notícias deram conta de 800 milhões de reais, algumas falaram de mais de 1 bilhão de reais, um dos ataques sem precedentes, né, envolvendo muitas instituições financeiras, pelo menos 6, e dali em diante foram vários outros casos que aconteceram, uma avalanche. Eu tenho um número aqui que no ano passado, de acordo com o levantamento do Banco Central, aconteceram 76 ataques relevantes no sistema financeiro brasileiro, e aqui não estamos falando apenas dos bancos, e sim de todo o ecossistema em volta dos bancos, né? As PSTIs, todas as empresas que provêm serviços para o sistema financeiro, as próprias fintechs, etc. E não acabou, né? Isso continua acontecendo. Agora, em fevereiro desse ano, teve a JD Consultores, vários casos ano passado, Sinqia, etc., que provavelmente todos lembram e acompanham. Isso fez, inclusive, com que o próprio Banco Central reagisse e, no final do ano, novas regulamentações entraram em vigor com deadlines super apertados para o início desse ano, para março desse ano. E quem é do segmento financeiro sabe que teve que se movimentar de uma forma muito rápida e agressiva. Mas, ainda assim, hoje nós estamos falando apenas do setor financeiro, do setor bancário, mas de empresas de uma forma geral, especialmente as B2C, mas não exclusivamente as B2C. E por que não exclusivamente? E agora eu trago mais um dado aqui, de que até 2028, também, de acordo com uma pesquisa do Gartner, cerca de 20%, eu ainda acho um número bastante discreto nessa previsão para daqui a 2 anos, elas irão adotar equipes ou times com esse nome de Cyber Fraud Fusion, ou seja, fundindo as disciplinas de segurança cibernética e de prevenção à fraude, fundindo essas operações, e atualmente essa abordagem integrada, ela se encontra de uma forma bastante discreta, inferior a 5%. Qual é a diferença, afinal de contas? Quando a gente fala de um SOC tradicional, e nós olhamos para os casos de uso, existe bastante conhecimento hoje, eu acho que adquirido, e uma curva de evolução e de maturidade que ocorreu ao longo de pelo menos 2 décadas, onde não há dúvida que todo e qualquer SOC precisa monitorar uma tentativa de ataque de brute force, uma tentativa de ataque de elevação de privilégio, uma tentativa de ataque de movimentação lateral, de extração de dados, anomalias no AD, no Active Directory, especialmente, uma tentativa de ransom, um malware, um phishing. Então, não há dúvida, acho que quem trabalha aqui com segurança cibernética, eu sei que tem muitos CISOs, né, e equipes de segurança que estão aqui presentes hoje conosco na live, inclusive um grande abraço aí para os amigos, já estou vendo alguns aqui. A diferença é que no conceito de Fusion, além de integrar disciplinas já consolidadas, como o Cyber Threat Intelligence, ali de CTI, a gente está falando de vários outros casos de uso, especialmente fraudes digitais. Não só fraudes digitais, mas casos de uso de negócio também. Quem é do segmento indústria, segmento healthcare, hospitais, etc., existe um outro componente que é a OT, né? Ou Operation Technology, tecnologia da operação. A própria segurança física, para algumas organizações, é relevante. Catracas, câmeras, IoT também é bastante relevante. Então, a provocação aqui é essas monitorações de uma forma desacoplada de um mundo digital, de um mundo omni, de um mundo phygital, né? Várias expressões, se vocês preferirem, ela acaba talvez não integrando todo o potencial que poderia entregar. E daí, ao longo dos últimos meses, principalmente do meio do ano passado para cá, depois do evento, do incidente com a CM Software, ali no finalzinho de junho, então, consideremos o segundo semestre de 2025 em diante. Em vários momentos, à medida que conversávamos com algumas pessoas, em alguns momentos eu tive a oportunidade de falar com veículos de imprensa, entrevistas, etc.,
E teve uma pergunta que aconteceu de uma forma, de certa forma, recorrente, que me chamou a atenção, onde um repórter, um entrevistador, um cliente, um prospect, perguntava, tá, mas, Dastes, esse caso que você está comentando, essa notícia, eu não entendi, foi um hacking? Foi um hacker, o atacante? Ou foi um fraudador? Ou foi uma fraude? Eu fiquei pensando, puxa vida, né? É difícil responder hoje essa pergunta de uma forma simples e direta. Não há mais A e B, né? Não há mais muito como querer colocar uma linha divisória entre até onde vai o hacking e até onde vai a fraude. Até porque em negócios digitais, normalmente, o vetor de ataque cibernético ele acaba culminando em uma fraude. A porta de entrada, muitas vezes, é o ataque cibernético, só que o objetivo do atacante é a vantagem financeira, né? Então, não tem como deixar esse risco em cima da mesa. A boa experiência para o cliente ele faz parte da segurança também no final do dia. E daí teve um painel do qual eu tive a oportunidade de assistir no Febrabantec, onde tinha um grupo de CISOs, e teve, durante a discussão, algumas frases, algumas colocações que foram feitas, e aqui é uma anotação que eu próprio fiz, então não tem a fonte direta para consulta, eu não coloquei entre aspas, porque não é exatamente uma coach, foi a forma como eu anotei e entendi. E eu gostei, né, dessa sentença, a sociedade já enxerga tudo junto, para o cliente externo e para o cidadão pensando em serviços públicos também, né? Seja um golpe, seja um malware, é a organização que não tem segurança. E pensando nisso, imaginem as pessoas da sua casa, da sua família, né? Os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, os seus sobrinhos, os conhecidos, os vizinhos. Se acontece alguma coisa, um golpe, acho que o sistema financeiro é o caso mais lúdico, né? Um golpe de Pix, um golpe de boleto, um golpe qualquer, né? Ou em e-commerce, né? Também vários golpes que acontecem. Normalmente, o cliente, o consumidor que está do outro lado, ele enxerga, puxa vida, essa organização ela não tem segurança. E pode ser que, em termos de segurança da informação, segurança cibernética, aquela organização, aquela empresa tenha feito a lição de casa. É possível até que nesses canais digitais, se você procurar por vulnerabilidades, né, os CVEs, né, talvez não tenha nenhum, talvez esteja tudo religiosamente ok, testes de intrusão, né, todos os ciclos completos. Porém, talvez o processo de negócio, ou talvez exista uma forma de burlar o processo, ou ao longo do onboarding, ou durante uma transação, ou enfim, né, e isso acaba gerando uma percepção de insegurança para quem está do outro lado, uma perda de confiança, e essa palavrinha confiança guardemos por um momento, porque eu pretendo utilizar ela de volta ao final aqui do webinar. Então, dito isso, não parece mais ser possível enxergarmos as coisas de forma isolada. Talvez hoje, quem está do lado de cá, do balcão, dentro das organizações, e eu que já tive em posição de CISO algumas vezes na vida, talvez isso seja importante, porque dentro das empresas nós temos um cargo, nós temos um job description, nós temos papéis e responsabilidades, existe uma matriz RACE, existe uma área que faz isso e um outro departamento que faz aquilo. O atacante, seja hacker, seja fraudador, vamos chamá-lo de ator malicioso, né? Uma palavra mais neutra, ele não tem cargo, ele não tem job description, ele não tem limite de atuação, ele não tem horário de atuação, ele não tem banco de horas, ele não tem questão de horário de trabalho, interjornada, ele não tem nada disso, ele explora exatamente a fragilidade que existe entre os departamentos da organização, e daí gera esse dilema de, puxa, mas quem falhou? Foi a área de segurança cibernética, ou foi a área de prevenção à fraude, ou foi a própria área de negócio? Bom, claro que eu também não quero ser aqui um romântico inocente, né? Achando que simplesmente pegaremos
o nosso SOC, os profissionais que atuam com segurança cibernética, que vieram muitas vezes de uma disciplina de redes de computadores, cuidavam de firewalls, de web gateways, de IPS, de, enfim, cloud security, de todas essas disciplinas, e de uma hora para outra, essas pessoas elas passarão, como mágica, a entender de prevenção à fraude, entender de escoragem de risco, né? Entender de categoria de cliente, por geolocalização, né? Por perfil de transação, por comportamento. O contrário também é verdadeiro, né? Nós achamos que os profissionais que trabalham com fraude, que são bem mais conectados à área de negócio, do dia para a noite, passarão a entender de segurança cibernética. Então, esse, de certa forma, é o grande desafio. Como é que a gente faz com que esses dois universos eles conversem e possam interagir de uma forma que agreguem verdadeiramente valor. E aqui, para fechar essa minha abertura, antes de passar o bastão aqui para o meu amigo Paulo, talvez seja a grande boa notícia, pelo menos para mim, que trabalho com segurança cibernética há 30 anos, né? E muitos de vocês que estão aqui, né, amigos aqui que eu conheço de longa data, sempre houve aquela grande dificuldade de defesa de orçamento, de defesa de investimento em segurança da informação, em segurança cibernética ou em tecnologias de segurança, por causa do tal retorno do investimento, por causa do business case, do famoso e fatídico ROI. Eu sei que existe formas já bastante maduras de cálculo de risco, não só qualitativo, mas de forma quantitativa, para que você consiga expressar em números, né, em, como é que, hard dollar, né, assim que a gente fala, né, qual seria o potencial de perda se não fizer nada a respeito. E existem, né, várias formas de se fazer isso. A bem da verdade, por mais que a gente faça, tente, demonstre, ainda assim, sempre existe, né? Sejamos honestos com nós mesmos, muito ceticismo em cima disso. E normalmente o mundo se movimenta de fato quando algo acontece, né? Quando o leite derrama, ou quando acontece na casa do vizinho. Puxa, está acontecendo nesse segmento de atuação. Estou vendo o setor X, né? Farmacêutico aconteceu lá na região norte, nordeste, aconteceu no hospital de referência aqui em São Paulo, aconteceu na indústria XPTO, que trabalha, né, no segmento automotivo. Então, agora eu fiquei em alerta, porque o conselho começou a perguntar a respeito, o C-Level, né, ele está querendo tratar com maior ênfase essa pauta em reuniões de diretoria ou em reuniões de conselho. Então, por conta disso, a empresa decidiu investir mais. Isso, de fato, é o que acaba acontecendo mais, e não tanto em cima, por mais que a gente tente, né, provar o potencial de perda. E dito tudo isso, que a gente já sabe, né, profissionais de segurança da informação, a boa notícia é que quando a gente fala de prevenção a fraudes, o payback ele é muito mais concreto. E muitas vezes ele começa a vir poucas semanas depois, porque a organização ela já sabe qual é a perda que ela tem por fraude, ela sabe percentualmente por transação, né? Inclusive já tem isso muitas vezes calculado dentro dos seus resultados, né? Isso já aparece, né, na hora até da apuração de balanço, etc. No momento em que você passa a adotar uma estratégia de prevenção integrada, você consegue verificar dias depois, semanas depois, no mês seguinte, se aquela perda esperada ela fez efetivamente efeito ou não. Então, é muito mais tangível e de curto prazo. Não é a partir de um cálculo probabilístico, é a partir de fatos e dados. E dito isso, eu chamo agora e passo o bastão para o meu amigo Paulo Barbosa. É um prazer, cara, estar aqui com você. O Paulo, que foi cliente durante um bom período, né? Foi colega, é um colega, né? Fizemos cursos ano passado, temos feito boa parte da nossa jornada aí em conjunto, e agora com o prazer de estar trabalhando aqui nessa parceria conosco, aqui na Escuna, e
inclusive aqui nesse webinar do Isaac. Boa noite, por favor, passo a palavra para você. Muito obrigado, Dastis. Acho que foi um ótimo começo de webinar para todos, né? Com todo esse conhecimento que o Dastis pôde nos brindar, né? Toda essa visão de mercado que o Dastis tem. E dando sequência aqui ao que está sendo apresentado, me propus, né, por provocação do Dastis mesmo, me propus a trazer alguns exemplos um tanto mais práticos de como esse conceito de Fusion sai do conceito e traz, então, abordagens práticas, resultados mais tangíveis e modelos mais eficientes para os negócios, tá? E para começar a mostrar justamente isso, né, essa aplicação prática do conceito de Fusion, eu elenquei aqui um caso que eu acho que ilustra muito bem toda a transição que a prevenção à fraude vem passando nos últimos anos, que é a fraude em onboard digital. Tá? Os negócios, quando cresciam no passado, boa parte dos negócios, né, eles precisavam de novos pontos de atendimento ou de vendas ou de operação físicos, né, para ver uma distribuição maior do alcance dos serviços, dos atendimentos, enfim. E com ampliação da tecnologia, popularização da tecnologia, um dos caminhos de alcançar mais clientes foi o próprio onboarding digital, né, se valendo, então, do uso da internet e todos os recursos que vieram com essa evolução. Isso ilustra legal a transição desse cenário, porque antes, para abrir uma conta, para ter um cartão, para ser cadastrado em um negócio, era necessário fornecer algumas informações, entregar alguns documentos, e naquele momento já existia fraude, é claro, né? E essas fraudes eram muito menos digitais, né? Então, eram fraudes baseadas em documentos falsos, em falsificação de assinaturas, fotos, né, dados divergentes que eram cedidos a uma empresa para possibilitar alguma ação fraudulenta, né? Isso tudo evoluiu muito rápido, né? E a verdade, e sendo muito prático, é que usando uma IA hoje se consegue criar a maioria dos documentos existentes para utilizar para um cadastro. Né? Aquele profissional que olhava para a prevenção à fraude e tinha na sua formação a capacidade de fazer análise desses documentos, que é a formação em grafodocumentoscopia, acaba tendo uma dificuldade, né, de lidar com um cenário novo, rápido e muitas vezes imperceptível enquanto a qualidade que produz, né, de, por exemplo, documentos falsos. Então, a fraude evoluiu nesse sentido, né? Passou de uma transição de fraudes documentais para uma fraude mais digital. Isso acontece, né, como está descrito aqui no slide, né? São identidades falsas, identidades sintéticas, ou seja, totalmente criadas por inteligência artificial, documentos manipulados. Muitas vezes, né, para se proteger disso, as empresas pedem o que é conhecido como biometria facial, normalmente, né? Coloca a câmera diante do seu rosto, faz alguns movimentos, etc. Mas mesmo isso já é superado por algumas IAs, tá? E isso, né, se dá nesse novo campo, que é o campo da tecnologia. E com tantos recursos livres, gratuitos, muitas vezes, de fácil uso, se torna muito prática, muito fácil, muito popularizada, entre aspas, a capacidade de produzir uma fraude. Né? Então, se valendo dessas ferramentas, dessas capacidades todas, os fraudadores conseguem fazer de uma forma até muito mais massiva aberturas de contas.
através de uma abertura de conta, realizar os golpes financeiros, realizar desvio de recursos, criar uma conta laranja, criar um cartão de crédito ou débito de uma forma indevida, solicitar uma antecipação de recebíveis, enfim, são N as possibilidades, a partir de uma identidade fraudulenta utilizando recursos digitais. E uma vez que essa identidade passe pelos controles, significa que logo em seguida vai haver fraudes, que existe alguém operando dentro da sua empresa como se fosse um cliente legítimo, e enquanto ele faz isso, ele está conhecendo o negócio, está conhecendo os processos, está entendendo quais são os limites de transação, como que funcionam os controles dentro do seu negócio. Se eu fizer 3 transações Pix em menos de 1 minuto, pode ter algum bloqueio? Qual é o limite de valor? Tudo isso acaba começando a ser conhecido. E a partir do momento que se constrói esse conhecimento, operacionalizar uma fraude grande com várias contas acaba sendo muito fácil. Essa é a realidade, né? E por isso, desse cenário que nós estamos vivendo hoje, que praticamente todas as semanas nós vemos uma notícia de alguma grande fraude, de alguma grande situação de perda financeira ou de vazamento de dados pessoais. Tá? Então, isso se acelerou muito com a tecnologia e se acelera mais agora também por riscos geopolíticos. Todo mundo está acompanhando o que vem acontecendo no mundo, enquanto as guerras são cada vez mais híbridas, e sendo híbridas, se utiliza cada vez mais da tecnologia do ciberespaço para comprometer empresas, para comprometer também negócios. E muito desse cenário, né, se vem do quadro de controles que nós temos hoje nas organizações, né? E a verdade é que, na grande maioria de empresas, cibersegurança e prevenção à fraude atuam em silos, né? Então, se tem uma equipe, um parceiro que cuida de cibersegurança, ele tem um foco muito claro, né? O foco está na proteção da rede, está na proteção das aplicações, está na proteção de um dado que está em algum local dos seus servidores ou da nuvem, está na proteção daquilo que é desenvolvido enquanto a software para esse negócio, né? Mais ou menos por aí circula a responsabilidade de segurança, enquanto a prevenção à fraude olha normalmente para identidade, né? Se a identidade dessa pessoa que está abrindo uma conta, mais uma vez, por exemplo, né, é válida, se passou nos testes da biometria facial, se os documentos são válidos. Em alguns casos se faz verificações em bases externas, que são os birôs, né, que fornecem algumas informações, enquanto a CPF, CNPJs, etc. Isso nos dá alguma capacidade preventiva. E a verdade é que essa abordagem tem se mostrado insuficiente, porque as fraudes vão evoluindo, os fraudadores têm acesso a esses recursos tecnológicos, como eu comentei antes, criando-se uma conta, é possível entender com muito mais detalhe como é a operação de proteção de um negócio, e isso viabiliza muito a fraude. E uma vez tendo uma conta fraudulenta dentro de um acesso fraudulento dentro do seu negócio, a verdade é que a fraude pode acontecer durante meses ou até mesmo anos, sem ser detectada, justamente por essa coleta de inteligência de dentro do negócio. Isso significa que uma abordagem desprotegida demais, a verdade é que não se estão abrindo contas, se estão abrindo superfícies de ataque contra o negócio. Isso é muito grave, né? Porque, mais uma vez, pode levar a uma situação de grandes perdas financeiras e, principalmente, reputacionais para o negócio. A abordagem Fusion, por outro lado, ela traz mais um passo nessa evolução, nesse caminho de proteger nossos negócios contra ameaças digitais. Ele traz uma grande integração, olhando para identidade, mas não identidade sozinho. Isso a gente já olha para comportamento também, comportamento digital.
Mas não só o comportamento daquela pessoa, se é o comportamento habitual, se tem algum desvio quanto ao horário, geolocalização, enfim, qualquer componente. Olha também para o dispositivo, né? Olha também para o histórico, se existem padrões, né? E assim vai se construindo uma capacidade maior de detectar mudanças comportamentais. E não somente se aquela identidade é válida, mas se aquele comportamento é de risco. Se aquele comportamento indica que há algo ali que deve ser melhor observado ou mesmo bloqueado, né? É uma capacidade, então, que elimina essas limitações, ou reduz bastante, pelo menos, essas limitações que os silos trazem e começam a proporcionar uma integração cada vez maior. E aqui um exemplo, né, de um insight integrado, né? Muitas vezes a gente olha, o documento é válido, né? Eu olhei ele na prevenção à fraude, tá tudo certo, né? Pode passar, podemos abrir essa conta, não há restrições. Porém, pode haver uma informação adicional, né? O dispositivo já foi usado em mais cadastros, o mesmo dispositivo celular, ou notebook, ou tablet, o que for, já foi utilizado em outros cadastros, recentes ou não, estão ligados à fraude ou não, né? Essas contas foram criadas em série ou não, né? Tem algum detalhe nos dados cadastrais que podem levar a alguma suspeita, tem alguma questão de automatização por trás disso. Muitas vezes são aspectos que são ou não são vistos, né? Ou são vistos em parte por uma equipe, em parte por outra, e sem cruzar os alertas, pode parecer insuficiente olhar para um aspecto somente desses, né? Uma conta em série é muito difícil de ser identificada se a gente não olha para dispositivos, se não olha para comportamento, se não olha para como a biometria está sendo feita ou contornada, né? Acaba sendo muito mais limitado e difícil de fazer identificação. Então, a verdade é que nessa abordagem em silos, ninguém é dono de uma decisão completa, né? Cada um olha para uma falha operacional dentro da sua responsabilidade. Só que o problema não é a falha operacional. O problema é uma falha em modelo, né? Um modelo que não permite identificar um comportamento de risco. E enquanto a resultados, né, que são esperados, né, esperado uma verdadeira mudança de paradigma, né, uma redução de contas fraudulentas logo na origem, uma menor exposição, então, a fraudes futuras, né, havendo menos contas, menos fraudes futuras. Isso leva a uma melhoria de base de clientes, e base de clientes é chave, né, para qualquer negócio. Permite a detecção de fraudes estruturadas, porque a combinação de várias informações, de várias perspectivas, consegue nos levar a isso, né? E uma redução de perdas ao longo do ciclo do cliente, né? Então, mais uma vez, a gente sai de uma validação de elementos isolados, controles isolados, para uma interpretação de contexto. Trazendo um outro exemplo, né, um outro caso de uso, esse aqui é a sequência, na verdade, do primeiro, né, que é o do onboarding digital. Então, uma vez feito um onboarding digital com sucesso, sendo um fraudador, um dos primeiros pontos que normalmente se ataca hoje no mercado é a capacidade de antecipação de recebíveis, né? Ou seja, tem algum crédito disponível ou uso uma maquininha, e essa maquininha, né, me permite passar transações. Se essas transações são fraudulentas, eu peço antecipação desses valores, eu consigo obter um recurso financeiro antes das verificações de prevenção à fraude, e esse é o cenário, né? Se cria uma conta fraudulenta, se fazem transações manipuladas, transações de fraude, né? Então, se solicita antecipação de recebíveis, e, a partir daí, né, os valores recebidos são rapidamente movimentados em conta laranja
e desaparece. Então, a fraude acontece dentro do próprio modelo de negócio. São contas já validadas, antecipação de recebíveis é um serviço legítimo, amplamente utilizado no mercado, porém, né, por essa característica que as fraudes têm, essa velocidade que as fraudes têm, acaba-se sendo vítima, então, de uma situação de antecipação de recebíveis indevida por transações que não existem, né? Porém, né, que caminhos temos aí, né? Que a verdade é que quanto mais digital, maior a superfície de fraude, né? E sem digital não escalamos o negócio. E não escalar o negócio, escalar o negócio sem riscos, né, sem controles para evitar esses riscos, na verdade a gente está escalando fraude, né? A gente está aumentando a capacidade de fraude por um atacante, um fraudador. Mais uma vez, né, uma abordagem em silos, tem focos isolados para cada uma das áreas, né, seguindo aquele exemplo do caso anterior. Cybersecurity olha para acessos, olha para sistemas, para autenticação, para qualquer controle ligado à identificação do usuário, né, da pessoa que vai fazer antecipação de recebíveis. A prevenção à fraude olha para a transação, olha para comportamento financeiro, às vezes para score de risco, quando possui, né, e realiza ou não a antecipação. Mais uma vez, né, são sinais fragmentados. Eles podem não ser suficientes, muitas vezes não são. Muitas instituições financeiras, instituições de pagamento, enfim, vêm sofrendo com esse tipo de fraude, porque são dados que, se olhados de forma isolada, podem não ser um alerta suficiente para evitar uma antecipação de recebíveis. E aí, né, acabamos criando limitações. Políticas de antecipação de recebíveis mais restritas, valores menores, né, a verdade é que nos dá medo de flexibilizar mais o negócio e permitir que enfim, se escale enquanto a volume, se escale enquanto a quantidade de clientes. E trazendo mais uma vez, né, a visão Fusion, né, visão Fusion integra todos esses componentes que vimos no slide anterior, de identidade, de comportamento, de dados transacionais e de contexto de risco. E é muito importante, assim, pessoal, quando trago Fusion, né, não é uma bala de prata. Fusion não elimina os riscos todos. A grande proposta aqui é de maior eficiência, é melhorar a decisão sobre risco, né? Então, se uma situação está de fraude, né, de ataque cibernético está acontecendo no negócio, é muito importante que a gente consiga os dados e a inteligência suficiente para tomar as melhores decisões rapidamente. A abordagem de Fusion permite isso. Resultados esperados são claros, né? Redução de perda financeira, detecção mais precoce de uma fraude, melhor qualidade de decisão, menos falso positivo, visão integrada de risco, maior capacidade de adaptação. A verdade é que viabiliza mais negócios, né? Porque, assim, cada vez mais as empresas vêm adotando mais controles, vão tendo mais dados à sua disposição, né? A gente recebe muitos relatórios, né, relatórios técnicos, gerenciais, de diferentes perspectivas. E o grande ponto que agrega o Fusion não é detectar mais e gerar mais dados, é errar menos. É através dessa maior eficiência de cruzar essas informações e ter uma visão transversal desse risco, nos permitir melhores decisões. Não é uma falta de tecnologia, não é uma falta de controles, então. É acabar com uma fragmentação de uma visão que, como o Dastis disse, é hacking ou é fraude? Não importa, né? É uma ameaça para o negócio, é um risco para o negócio que se materializa em perda financeira, em impactos operacionais, em comprometimento de reputação e confiança. Então, a verdade é que não importa, né? E tudo que está por trás disso, né, para que isso aconteça, né, é uma grande transformação, né, em governança
e em arquitetura de negócio, né? São controles fornecendo dados que são correlacionados para uma tomada de decisão, muitas vezes em tempo real, que é como precisa ser em vários cenários, né? Se é uma fraude automatizada, né, que tem escala, precisa ser numa velocidade muito grande. Se a gente está falando de fraudes que envolvem transações como um Pix, né, na nossa realidade brasileira, não há mais possibilidade de parar em analisar a transação assim com um olhar humano, né? Então, é tomada de decisão adequada em tempo real, aproveitando do que a tecnologia nos oferece, fazendo uso de IA e adaptando também em equipes, né? Nós estamos falando de equipes mais híbridas, sem aqueles silos entre cibersegurança, prevenção à fraude. É uma grande transformação também em perfil e conhecimentos dos times, né? Para que isso seja viável. Mas é uma forma de encontrar um caminho mais eficiente, não é um caminho de colocar mais controles, mais camadas de controle, é fazê-los trabalhar melhor, até porque é verdade que quanto mais controle, mais fricção para os clientes, mais fricção para equipes internas. Controles têm que ser equilibrados com riscos, e a verdade é que a segurança ideal, na minha visão, é uma segurança invisível, né? Então, o Fusion vai nessa linha de um melhor aproveitamento e de maior eficiência de informações e controles. E aqui, para finalizar, então, essa pequena contribuição que tentei dar, né? Esse é um exemplo de melhorias de alguns indicadores em um case de uma instituição financeira que aplica o modelo de Fusion, tá? Que chega a um resultado de redução de perdas em transações de quase 20%, 19,24% em perdas de transações financeiras que seriam fraudes. Por outro lado, um grande aumento no volume de recuperação, um aumento de 91,56% de recuperação de transações que já estariam comprometidas, já estiveram comprometidas numa situação de fraude. E isso se dá muito por causa do aumento de velocidade de detecção, né? Esse aumento de velocidade de detecção permite que seja muito mais difícil, ou mais lento, pelo menos, né? O processo que o fraudador se vale, que normalmente é movimentar esses valores fraudados para diversas contas laranja em outras instituições financeiras, né? Com esse ganho de velocidade, se consegue indiretamente também um aumento de recuperação. E olhando sobre o volume, né, transacional, né, enquanto a perdas em canais digitais, se pode alcançar uma eficiência de menos de 0,5 basis point sobre o total transacionado, que é um valor bem adequado, né, para a nossa realidade de tantos golpes, né, tantas fraudes que vêm acontecendo no cenário brasileiro em especial. Esses casos de uso todos, né, que foram comentados, esses dois exemplos, eles têm muito cara de transacional, tem muito cara de instituição financeira, instituição de pagamento, mas a verdade é que isso pode ser aplicado para mais casos, tá? Pode ser aplicado para fraudes internas, para falhas em processos internos, como, por exemplo, uso de cartão corporativo, reembolso de despesas, pagamentos de fornecedores, sendo eles indevidos ou duplicados, falhas em folha de pagamento, problemas em fluxos de aprovação. Todos esses elementos podem ser utilizados para alimentar um motor de tomada de decisão e evitar essas falhas operacionais e essas fraudes internas. Então, só para finalizar aqui e dando esse caráter também de não olharmos para a Fusion apenas como um modelo sobre fraude transacional, mas também com essa capacidade de olhar para falhas em processos internos e fraudes internas. Passo a palavra a Dastis. Paulo, obrigado. Muito obrigado, cara. Sim, eu levantei a bola com alguns conceitos, cenário do que a gente tem vivido, e daí você
veio e falou sobre casos práticos para valer, inclusive trazendo números aqui de resultados, casos que você vivenciou, e fantástico, fantástico mesmo. Estou lendo aqui no chat, só elogio, já tem até uma pergunta do meu querido amigo Lira, já guardo a tua pergunta para logo mais. E assim, vocês acharam que iam escapar da gente falar de inteligência artificial? A gente está 51 minutos aqui num webinar de tecnologia, cyber e fraude em 2026 e não falamos de inteligência artificial. Estava orgulhoso disso. Claro que, né, pessoal, boa parte das tecnologias usadas enquanto técnicas de monitoração e resposta se baseia em IA agêntica, especialmente em processos de monitoração, detecção, playbooks para SOCs, mesmo com casos de uso tradicional, e também, né, para que seja possível acoplar essas coisas. Então, não há dúvida, né, que as tecnologias, e falando aqui, inclusive eu estou presencialmente na escuna, estou sozinho aqui pelo horário, está tudo escuro, mas temos, né, daí o pessoal que está na sala de monitoração ali, SOC Fusion Center, trabalhando com esse tipo de tecnologia. E aqui nesse slide é uma outra abordagem que daí é a IA enquanto risco. Então, tudo que a gente tem visto hoje de ataques, a gente falou ao longo dos últimos anos que o atacante, ele não ataca, ele não hackeia, ele acessa, né? E à medida que ele acessa, ele fica dentro da organização e ele fica avaliando todo o comportamento, como funcionam os processos, ele vai levando privilégio, se movimentando lateralmente, até o dia, e às vezes esse dia passa alguns dias, algumas semanas, a gente já viu casos com 2 meses, onde, né, o atacante, o hacker, ele estava presente dentro da organização, até que o payload do ransomware começasse a ser distribuído, etc. Isso também mudou muito, mudou demais essa velocidade do ataque com IA e com IA agêntica, do que a gente tem visto, especialmente do final do ano para cá, né, explorando ali Anthropic, Claude, alguns casos que vocês devem ter acompanhado. Esse tempo que já foi de dias, talvez de horas, tem caído para baixo de minutos. A gente tem falado até em segundos, em alguns casos eu tenho visto milissegundos. Logo, o tempo de reação também precisa ser alterado de forma significativa, utilizando, obviamente, né, de tecnologias de inteligência artificial. E aqui nesse desenho, a gente está falando de acoplar também na visão de Fusion riscos de IA. E hoje, né, eu não quero abrir uma nova disciplina aqui nesse webinar, que não é a nossa pauta, a nossa agenda, mas se nós fôssemos falar de Shadow AI, se nós fôssemos falar de tudo aquilo que os colaboradores, os usuários têm buscado, têm utilizado, têm experimentado, a gente abre todo uma nova estrada que ia ser percorrida nessa jornada, cyber, fraude e riscos de IA, que precisa, né, ser incorporado como uma terceira dimensão. E essa, na nossa visão, é a tendência do que já começou a acontecer. E, além disso, indo em direção ao nosso fechamento, né, falei antes sobre os profissionais e a origem do profissional de segurança cibernética, que, via de regra, vem de áreas de tecnologia, pelo menos boa parte deles, alguns até que vieram há mais tempo de disciplinas de rede, de networking, né? A gente entende que esse novo profissional de segurança, que precisa trabalhar com essas duas disciplinas de uma forma híbrida ou de uma forma fundida, fusion, né? Ele precisa, obviamente, entender de tecnologia. Não há como ele não dominar fundamentos técnicos, arquiteturas, etc., né? Mas ele precisa, acima de tudo, entender de negócio, objetivos estratégicos, processos, o que coloca mais o resultado, a receita da companhia em xeque, o que gera mais valor, para que possa se entender qual o ponto de equilíbrio entre aumentar a fricção e
combater ou não combater comportamentos anômalos, não apenas de segurança cibernética, mas também de processos de negócio, ou seja, de fraudes. Também entender, descendo ali à direita, impactos de IA, como esse terceiro grande vetor, que na verdade talvez não seja um terceiro passo, sim, já esteja somado em cima de tudo isso, mas principalmente, aquele quadradinho ali do lado mais esquerdo abaixo, entender de comportamento humano. Então, tem toda uma disciplina aqui, eu não sou, né, psicólogo, não sou, mas entender comportamento humano é o que faz toda a diferença, porque hoje o que a gente vê é que exatamente os atores maliciosos, eles não tiram proveito apenas da fragilidade técnica, apenas do CVE. O CVE pode até ser a porta de entrada, aquela vulnerability, né? Mas é muito mais do que isso. E daí a gente vê mistura de ataques voltados para o fator humano, né? O people-driven, né? Se utilizando, seja de engenharia social, de golpes, de aliciamento de pessoas, de persuasão, etc., tudo junto, misturado, e exatamente tirando proveito dos silos que existem nas nossas organizações. Ou seja, não há como não se pensar mais em segurança como estratégia que seja interdisciplinar. E eu tinha dito para vocês que a palavra que eu usei antes, confiança, eu ia resgatar ela agora ao final. Há alguns anos eu ouvi pela primeira vez num congresso um palestrante, um keynote, utilizando a expressão, ao invés de information security, ele utilizava a expressão information trust. E aquilo me marcou, puxa, como assim confiança? E a partir daí eu comecei a ouvir falar em confiança digital. E hoje, no final do dia, tudo que nós estamos falando aqui é o quanto importa a segurança para o seu negócio, para a sua empresa. O quanto ela é fator preponderante para que você tenha um sucesso e você continue no longo prazo, né, olhando sobre uma ótica de governança corporativa, garantindo a perenidade, garantindo que você seja visto, compreendido pelo mercado, não apenas a confiança da marca, mas dos processos, dos negócios, da forma como você opera. E vocês sabem muito bem que quando a gente fazer uma compra online ou buscar um serviço, seja de um eletrônico, seja de uma viagem, seja de uma transação financeira, nós sabemos quem são aquelas empresas nas quais nós confiamos mais e confiamos menos, aquelas que nós precisamos ir no Reclame Aqui, precisamos procurar a respeito, e as que nós vamos de uma forma mais direta. E a confiança, no final do dia, tem a ver com a segurança, tem a ver com as fraudes, tem a ver com tudo aquilo que nós falamos ao longo desse webinar. Então, no fim do dia, é isso que a gente busca, aumentar o nível de confiança, seja do consumidor final, para quem é B2C, mas a gente pode pensar também, claro, no B2B, na indústria, no setor de healthcare, em vários outros setores onde todos esses componentes aqui também se aplicam. Eu estou vendo aqui duas questões, uma do Lira, como eu havia mencionado, muito obrigado, meu querido. Já que as tentativas de fraude e ataque estão sendo amplificadas com o uso de IA, quais as iniciativas para combater a fraude usando também IA? Paulo, você quer iniciar e eu sigo? Ou vou daqui? Você que sabe. Sim, sim, pode ser. É uma corrida, né? Então, conforme as tecnologias vão evoluindo, conforme a IA vai evoluindo, né? Ela é utilizada para fraude, é utilizada para proteção também, né? Então, existem sim iniciativas disponíveis para combater fraude utilizando IA. Por exemplo, é algo que faz parte até do que é uma prática da Escuna quando atua enquanto a oferta de Fusion. Uma das principais ferramentas para orquestrar esses dados todos que vêm de cyber, que vêm de prevenção à fraude, é um motor de tomada de decisão a partir de dados coletados desses N controles, né?
Esse motor, então, recebe informações ali de uma autenticação, de uma validação de biometria, de dados comportamentais de uma pessoa, de histórico de transações financeiras, de atualização cadastral, de geolocalização de dispositivo, enfim, N informações. E a tomada de decisão, tradicionalmente, é estática, né? Se informação 1 bater com a regra, passa ou não passa. Enfim, a IA já está disponível num sentido de ampliar essas capacidades, né? Ou seja, olhar para esses dados todos e identificar uma mudança num padrão. E a mudança no padrão de uma conta, ou de N contas, né, no caso da fraude financeira, se existe um comportamento estruturado entre essas contas, é mais fácil de se identificar via recursos de IA, eles permitem a geração desse alerta, já há capacidades que permitem que, em tempo real, identificado um comportamento assim, de risco muito claro, a própria IA cria uma regra, naquele momento, uma regra nova, que evite aquele comportamento e barre a fraude ali no momento zero, ou quase zero, né? E permite isso, então, uma visão muito mais ampliada de todos esses dados que são recebidos, da capacidade de olhar para eles, inclusive reagir dessa forma, não só bloqueando uma transação, mas criando novas regras em tempo real, implementando essas regras em tempo real. Tudo isso são capacidades que já estão disponíveis hoje. Mas é um mercado que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque a evolução é muito rápida, sempre estão surgindo novas capacidades, novas ferramentas, novos recursos aí no mercado que seguem alimentando essa corrida, né? Porque assim como nós estamos usando IA na defesa, os atacantes estão usando IA na fraude também. Paulo, muito obrigado, não poderia ter respondido melhor. Obrigado, Lida, pela pergunta. Estou vendo aqui várias outras pessoas comentando, de certa forma, confirmando que o assunto é pertinente, ele é relevante. Eu agradeço pelos comentários de todos vocês. Como são 8h03 em respeito ao horário, né? A gente está aí 3 minutinhos além do previsto, ainda que a gente não tenha divulgado o horário de encerramento, né? Mas eu gosto de tentar limitar aqui a 1 hora. Aqui na tela, quem quiser se conectar comigo, com o Paulo, então os LinkedIns, inclusive esses QRs são do LinkedIn diretamente do Paulo e o meu. Eu gostaria de, para encerrar, falar 2 coisas. A primeira fica o convite para quem quiser conhecer o Scuna Fusion Center. Eu estou falando daqui, na verdade, fica a poucos metros de onde eu estou, uma outra sala aqui ao lado, na cidade de Porto Alegre. Então, quem estiver em Porto Alegre, por favor, será um prazer, fica totalmente convidados para virem aqui. E se não estiverem, né, a gente tem uma grande equipe aí Brasil afora, inclusive em São Paulo, a gente vai até vocês, então agradeço demais, e principalmente, especialmente, a você, Ronaldo, que voltou aqui conosco. Um agradecimento quando você deu a ideia de fazermos juntos um webinar. Acho que foi no início do ano, nós tomamos um café, lembra, ali na Paulista, naquela linda livraria. Você falou, cara, e se fizéssemos um webinar conjunto, né? E eu, como associado do Isaca, toquei na ideia, falei do assunto, você comprou a ideia, achou bacana. Estamos aqui executando, então fico muito, muito feliz. Muito obrigado ao Isaca, ao capítulo de São Paulo, especialmente a você, Ronaldo, por ter dado a ideia, feito o convite e ter viabilizado que a gente chegasse aqui e estivéssemos juntos aqui nessa noite de quinta-feira. Dash, eu que agradeço a vocês aí. Pode ter certeza que esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Acho que a gente tem uma sinergia legal aí, tem muita coisa para a gente poder fazer em conjunto, né? Poder retribuir de alguma forma aí para a comunidade num todo. Beleza, pessoal. Acho que uma boa noite a todos, né? Fica o meu agradecimento. Paulo, alguma questão adicional?
Não, só agradeço a participação de todos aqui às 20 horas de uma quinta-feira, estarmos falando desse tema, né, e podendo abordar isso para esse público legal que está aqui. Então, obrigado pela participação de todos, obrigado, Ronaldo, Dastes, acho que foi um excelente momento. Eu coloquei aqui no chat o link para quem quiser receber o slide deck, o material que foi passado. A gente vai compartilhar também no nosso canal, no LinkedIn, para quem ainda não segue nossas redes sociais, fique à vontade de seguir nosso LinkedIn, a gente compartilha lá a apresentação de vocês. Beleza, muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez, Ronaldo. Obrigado a todos. Dia 29, quarta-feira que vem, tem o nosso 22º Happy Hour. Quem daqui de São Paulo quiser, só dá uma passadinha lá no Cyberbeer, para a gente poder conversar, bater um papo legal. Boa noite a todos.